Hoje, o Som do Vinil está atingindo a marca de 100 programas exibidos. E para comemorar, a gente decidiu dar um presente para você, assinante do Canal Brasil. Esse episódio terá a duração de mais de 50 minutos. E nele, nós vamos receber uma personalidade única da música brasileira, que em 1975 resolveu dar início à produção de uma trilogia em sua obra discográfica, se transformando num dos grandes momentos de sua carreira. Com vocês, aqui no Som do Vinil Especial, número 100, o extraordinário Gilberto Gil e as histórias da trilogia Ré com os álbuns Ré Fazenda, Ré Favela e Realce. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. É uma trilogia, mas bem diferenciada entre cada um, né? O Ré Fazenda tem uma coisa meio de olhar para o interior, tanto para o interior pessoal dele, quanto para o interior do Brasil, para música mais rural, música do Nordeste. Fizemos dentro de um sistema que tinha que ter naquele tempo. A sanfona, o violão e nosso modo de tocar. Foi um trabalho dos mais lindos que eu fiz até hoje. A Ré Favela, a Ré Favela, como é tão bela, como é tão bela. E o Ré Favela é isso, ele procurando esse elo maior com a negritude. Era tanta empolgação e o Gil sempre foi muito enérgico, muito alegre, muito, entendeu? Enérgico e tal, e depois ele se empolgava também e a gente ia embora. Não se impaciente, que a gente sente, ainda que não se tente a fé. Tará. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente. Em que os músicos, quando escutaram a música do Gil, falaram, porra, que onda é essa que veio do Brasil? Porque juntavam, era diferente, é muito diferente. Se você, naquela época, porra, a forma como o Gil batia no violão, como ele faz as harmonias, pô, os caras lá, atenção, esse cara é bom demais. E o Realce já é o deslumbre dele com funk, um pouco da disco music. Purpurina, como ele fala. Purpurina, quer dizer, então é uma procura de diferentes coisas que formam uma trilogia bem diversificada. Quando eu me debrucei sobre essa questão do Ré, de alguma maneira já vislumbrava a possibilidade de fazer também uma trilogia. Tinha saído daqui em 69, enfim, depois de todos os episódios do tropicalismo e a chegada mais violenta da repressão, da ditadura, o exílio, aquilo que se chama, enfim, se chamou de exílio, não sei se era bem um exílio. Não era um exílio clássico, pelo menos, mas era. Nós fomos obrigados a sair daqui, acabamos em Londres, ficamos lá 3 anos. E naqueles 3 anos, evidentemente, uma das reações naturais foi procurar conhecer o local, me misturar o mais que podia com aquilo tudo, com o movimento, com os personagens, com aquilo tudo de Londres. Eu saio muito, vou para a noite, vou para os clubes, vou para o Ronnie Scott, vou para o Speakeasy, vou para o Marquee Club, vou ver as coisas, vi o Rod Stewart saindo do Faces, começando um trabalho, o David Bowie também lançando os primeiros trabalhos, o John McLaughlin fazendo os primeiros trabalhos experimentais com Lifetime, né? Enfim, aquelas coisas todas, e Roundhouse, para ver os grandes ídolos do rock inglês, do rock americano, os grandes festivais, Ilha de White,
não é? Vocês até aparecem, né, no filme, né? Exatamente. Da Lily White. Assistindo o Miles Davis, né? Tocando. Naquela mesma noite também tocou o Jimi Hendrix. A última aparição dele na Inglaterra, uma semana depois ele morreu. Quando eu voltei para cá, em 72, eu voltei com essa carga, né, de vivência dessa nova dimensão cultural, que era uma dimensão já presente, incipiente no tropicalismo, mas que ali se dava de fato, em loco, com os personagens, com o habitat, não é? Com o território, no território daquela cultura. Então, o Expresso 222 foi isso. Agora, é engraçado porque a própria canção Expresso 222 é um forró, né? É uma canção nordestina. Não é propriamente um rock and roll. E é essa canção que propicia, de uma certa forma, a mistura, o blend que a gente vai encontrar no disco, né? Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui. Só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. O Expresso 222 é essa primeira, eu diria que é a primeira grande mistura pós-tropicalista, já feita individualmente, já mais no contexto do movimento tropicalista, que era uma coisa compartilhada com Caetano, com Torquato, com o coletivo Tropicália. Ali não, ali já era eu a partir das experiências do exílio na Inglaterra. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui. Vez em quando me sentia longe, dava por mim. Puxando o cabelo, nervoso, querendo ouvir Celi Campelo pra não cair naquela fossa em que vi um camarada meu de Porto Belo cair naquela falta de... Já o disco Refazenda, Gil, é um retorno às suas raízes artísticas e culturais. Comenta um pouco, fala sobre esse episódio. Olha, eu acho que há vários elementos que convergem para o desejo e o gesto do Refazenda. Primeiro, as minhas origens propriamente ditas lá na infância, não é? No sertão da Bahia, na região da Caatinga, vivendo profundamente essa cultura, a cultura do homem sertanejo, do coro, da vida catingueira, da música folk nordestina. Tudo isso está lá na minha origem primeira, o grande admiração, o grande encantamento com Luiz Gonzaga, com todos os grandes mestres da música nordestina. Depois, o desembocar disso tudo no tropicalismo. O tropicalismo teve uma vertente, Torquato era de origem nordestina, Capinani, todo mundo catingueiro, tudo sertanejo. Então, muito do trabalho, já no meu primeiro álbum, pré-tropicalista, isso está muito claro, Louvação, Procissão, as canções todas. Então, essa vertente, ela sempre foi a principal na minha expressividade. Havia, portanto, nesse trabalho do Refazenda, uma vontade de retomar o tropicalismo interrompido e contribuir, digamos assim, com as novidades todas do mundo rock, do mundo pop, para
uma visão renovada da música nordestina. Ele queria fazer os shows com esse grupo pequeno. Nós começamos a sair fazendo shows por aí, antes de qualquer refazenda. Nós andamos ensaiando por aí, tudo quanto era canto. Era uma época de vaca magra danada. Era um show pesado, porque ele cantava 3, 4 horas todo dia. Mas era também um trabalho de pouca gente. Os auditórios nem sempre estava lotado. Não é? Fizemos muito show aí com 4 gatos pingados. E depois foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente terminou esse trabalho com muito público e mostrando um trabalho bonito. Aí quando chegou no Rio, ele começou a querer fazer esse disco. E fizemos dentro de um sistema que tinha que ter naquele tempo. A sanfona, o violão e nosso modo de tocar. Mas esse disco é um retrato do Gil nesse momento. E é uma música mais lírica, né? E tem grandes canções. Coisinha, eu fazia umas notinhas de nada. Aí eu disse para ele, vou ficar só nisso. E ele disse, só, não precisa mais não. E Lamento Sertanejo, que ele pegou uma melodia do Dominguinhos e fez uma letra que também fala de dormir numa cama dura, segundo os preceitos lá, que ele achava serem uma vida mais saudável, tem um pouco a ver com a vida no campo, fora da grande cidade. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Dominguinhos é bem símbolo disso, né? Um acordeonista de origem nordestina, discípulo de Luiz Gonzaga, mas ao mesmo tempo profundamente integrado ao pluralismo da música brasileira. Então é um disco de reentrada. O título também dá essa dimensão, né? Uma retomada, não é? Uma reconstituição, uma reprodução, um ré. O ré nesse sentido de restauração, renovação, transformação, mas também de recuo. Uma marcha ré, num certo sentido, para voltar lá atrás, para revisitar etapas anteriores da minha formação musical. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos. Esse disco Refazenda, ele foi gravado em 8 canais e muito engraçado, porque é um disco ele é muito grande de orquestra, né? Então você gravar em 8 canais. Hoje em dia você vê que a gente grava em 140 canais, 130 canais, então isso, para tirar aquela qualidade de som, tirar aquilo tudo, foi uma loucura. O seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina. Tem uma faixa aqui que provocou uma certa polêmica na época, né? Que é Pai e Mãe. Queria que você falasse um pouco dessa letra sua, visionária até. No dia que eu completei 33 anos, lá em Salvador eu voltava à tarde de alguma coisa que eu tinha ido fazer na cidade, e já chegando perto de casa, me veio aquela ideia, puxa, hoje é meu aniversário, seria bom que eu presenteasse
a vida com alguma coisa. Vou dar um presente para mim mesmo, um presente para meus pais. Então, fui para o violão e pronto, e veio aquela canção ali naquele final de tarde de junho, dia 26 de junho. E era um recado para meu pai, exatamente uma geração anterior, uma geração mais refratária a todas essas questões da androginia, não é, da imbricação masculino-feminino, uma geração ainda mais ligada a essa coisa Os limites são muito rígidos, né? Exatamente, aos territórios, aqui, isso aqui é feminino, isso aqui é masculino, o que é de homem, coisa para homem, coisa para mulher. Então a canção começa dizendo isso. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens como beijo meu pai, para ele ter certeza disso. Quer dizer, esse recado é um recado profundo sobre a afetividade. Então ele entendeu claramente que ao beijar outros homens eu não fazia nada mais do que beijar a ele mesmo, meu pai. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo. E o Gil e o Caetano, esses artistas assim, Chico, eram artistas que a música, a musicalidade que eles imprimiam na gravação era uma coisa realmente diferente do que tocava na rádio. Então, mas que ao mesmo tempo o Gil conseguiu mudar essa situação. Essa é para tocar no rádio. Como é que veio? Porque era divertida, né? Como é que veio? É uma provocação. É uma provocação, sem dúvida. Fala um pouco. A questão de tocar no rádio, que é uma questão que permanece. Até hoje. Até hoje. Como é que toca? O que é que se faz para tocar? Quer dizer, como é que as músicas vencem a barreira da escolha dos disc jockeys, das políticas de programação das rádios e etc. Então, essa era para ser mesmo politicamente incorreta, era para brincar com essa coisa esse mundo fechado da programação radiofônica. E um pouco provável que tocasse, porque ela não tinha, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de como ela é feita, da canção, ela não tinha nada dos ingredientes né, de apelo fácil ao mundo radiofônico. Ela era um funk de extração Miles Davisiana, né, porque era baseado, foi baseado naquele disco funk do Miles Davis com Herbie Hancock, aquele disco que ele fez naquela época, se não me engano, se chama On the Corner. E antes, um pouco antes da gente ir para o estúdio, eu e o Gil, a gente tocava muito assim violão, nós dois, entendeu? Porque o Gil, quando eu comecei a tocar com o Gil, olha só, o Gil fazia umas músicas assim, com muita harmonia, que era bacana também, sabe? Aqueles lances que ele fazia anteriormente. Mas aí, quando eu encontrei com ele, aí eu já tinha uma concepção entendeu? De uma melodia mais funk, assim, uma coisa mais pop, mais centrada. Então, a gente fez essa gravação assim, focado no que a gente tinha ouvido do Miles Davis, com Dominguinhos no acordeon e o Tuti Moreno tocando a bateria assim, bem solto, e eu fazendo uma base. E o Gil, pô, subdividindo isso, pô, de uma maneira assim incrível. O que eu me lembro da gravação foi essa. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio.
disco que vendeu muito dentro da gravadora e, ou seja, começou a posicionar o Gil como um elemento, como um artista de vendas. É uma fotografia do Gilberto Gil naquele momento. Então eu acho que esse disco do Refazenda, ele é uma coisa que ele é, na minha cabeça, ele é eterno. Eu acho que, sinceramente, é um dos discos mais bonitos que Gil fez na vida dele. Houve, eu acho que em 1977, um encontro da cultura negra na Nigéria. O Gil foi um dos convidados, ele foi representando o Brasil e foi um impacto profundo no Gil. Ele conheceu a Juju Music, que era o pop nigeriano, conheceu outras manifestações musicais da época, né? E isso bateu fundo no Gil, quer dizer, ele assume um discurso de reafirmar a negritude, a cultura negra, muito forte nesse disco. E é uma influência direta da viagem. Né? Tinha chegado do Festac, na Nigéria, cheio de roupas africanas, coisas africanas. A gente vê que a capa toda, uma estatueta que tem na contracapa, não é? É uma estatueta de madeira que eu pedi que fosse fotografada em close e fosse incluída aí. A semelhança do Refazenda é um manifesto sobre o aspecto ré da favela, o refavelar, não é? Esses grandes aglomerados urbanos das metrópoles, especialmente das metrópoles tropicais, em que descendentes africanos, enfim, são recambiados de favelas propriamente ditas para esses novos conjuntos habitacionais, aquela coisa do BNH, que estava muito em moda no Brasil, estava começando essa questão da habitação popular, mas também era uma lembrança da Vila Olímpica, onde nós ficamos no festival, que havia sido construída em Lagos, na Nigéria, quer dizer, um grande conjunto habitacional de apartamentos e etc., que abrigou toda a delegação internacional, que era de mais de 50 mil pessoas que foram da África toda e da diáspora negra, né, para lá, para participar desse festival. Então, o Refavela dá conta um pouco dessas questões. Que é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black pau. Que bloco é esse que eu quero saber? Vamos falar um pouquinho desse festival, Gil, por favor, que é Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, realizado em Lagos. Em Lagos, da Nigéria, em 1977. 30 anos depois do primeiro, que havia sido realizado em Dakar, sob a inspiração do Leopold Senghor, grande líder negro senegalês, que foi presidente, mas era também poeta, era também homem de letras, e onde participaram, entre outros, a Elisete Cardoso, naquela ocasião, na delegação brasileira. Então, 30 anos depois, esse festival foi refeito em Lagos, aí já cobrindo aspectos mais amplos da diáspora, não é? Cobrindo questões políticas que haviam surgido na diáspora, como o movimento negro, o Black Panther, todas aquelas grandes questões surgidas ali no final da década de 60, início dos 70. Então, esse festival em Lagos dava conta disso. Além da emergência importante da música pop africana que surgia naquele momento. A Juju Music, o High Life, não é? Músicas que vinham dos grandes centros urbanos. Então, o festival dava conta disso, da diáspora negra
e o que ela tinha, os impactos dela na vida do Ocidente todo, e as novas emergências africanas, como a África se preparava para entrar nesse mundo da cultura contemporânea, da cultura pop contemporânea e tal. Foi lá, por exemplo, que eu conheci o Steve Wonder. Steve tinha ido dos Estados Unidos, como eu, e Caetano, o Paulo Moura e tantos outros daqui do Brasil, Robertinho Silva. Nós tínhamos ido para lá representando, levando nossa música negra, a música de nossos lugares, e o Steve tinha ido como representante americano também. E eu conheci o Steve lá na casa do Fela Kuti. Fela tinha em Lagos, nesse momento, um shrine, um pagode, um lugar onde era a residência, ele vivia com as várias esposas. Trocentas esposas? Trocentas, mais de 20, aquela época. A mãe dele vivia lá também, enfim, irmãos, parentes, enfim, agregados à família. E aquilo ali, e o contínuo daquilo era o espaço de apresentações musicais. Him take all politicians, we rule Nigeria before. The same old politicians, we spoil Nigeria before. Ambassador carry all of them they are now. The young Africans, they get 2 ears for hair, them get 2 eyes too. Them they see the thing where they happen on them, they hear them too. Few people they fat with the big money and the rest they hungry. Me I challenge your boss or Jordan, while you're in there all the time. Make him carry me go when he got time to open book for him. Now why your government we do? Help by me oh, now Ricky my government we do. Yeah, party oh, a party government we do. Help by me oh, give money, Enfim, então foi um festival de um mês, e no dia que terminou e no dia que nós saímos de Lagos, no aeroporto nós vimos uma nuvem de fumaça forte, grossa nuvem de fumaça, perguntamos o que era e nos disseram, não tocaram fogo no shrine do Fela. E foi aí, ali começou a saga das grandes dificuldades que iriam marcar o resto da vida do Fela, né? Nas disputas terríveis com o governo, com a ditadura, enfim, nigeriana, com o duro governo nigeriano, a luta democrática que ele teve, enfim, o sentido libertário que ele sempre incorporou ao trabalho dele. Naquele dia queimaram a casa dele, deram uma surra na mãe dele, prenderam ele. There's not been anybody in this whole politics in Africa. Only 2 people have walked on the streets to follow people to where they are going. Nkrumah and my mother. What are you talking about? All this nonsense that you have hanging around here. They sit down in cars, man. Como é que essa viagem te bateu? Quando você voltou ao Brasil, isso mexeu com você, não? Olha, eu acho que o que essa viagem mais fez comigo foi me dar a consciência plena da afrodescendência, né? De que eu sou realmente, e que nós brasileiros indiretamente ou não, né? Somos descendentes africanos. Mas a minha família, de uma certa forma, havia sido programada para viver aquilo que se chama de branqueamento, não é? Vamos disfarçar, na medida do possível, esconder os elementos negros, vamos
vamos seguir digamos assim, a norma social, vamos branquear, vamos ascender socialmente a partir de uma visão de branqueamento. Então, a mulatice da família já ajudava um pouco isso. Você é mulato, então você não é propriamente... O mulato não é propriamente negro, então ele pode descambar, ele pode reivindicar a porção branca ou a porção indígena, enfim, ele vai... E minha família, de uma certa forma, de uma maneira muito disfarçada, até por questões culturais, meu bisavô havia sido escravo alforriado, ele tinha pago sua própria alforria, depois ele tinha se estabelecido como comerciante, tinha sido um comerciante próspero em Salvador. Então, essa coisa da trilha branca, do branqueamento, era uma coisa que já vinha, já herdada, tanto pela família da minha mãe quanto pela família do meu pai. Eu, então, havia sido criado nesse sentido. Havia, por exemplo, na minha rua, em Salvador, uma casa com a bandeira branca fincada no telhado. Isso significa, em qualquer lugar na Bahia, uma casa de santo, uma casa de candomblé. É o símbolo, é o que marca as casas de candomblé em qualquer lugar. E eu passava inadvertidamente, durante anos passei inadvertidamente por aquela casa, todos os dias daquele tempo da minha vida, sem nem... Lá na minha casa não se falava no assunto. Eu vou, na verdade, me interessar profundamente pela questão negra nesses dois momentos, na volta de Londres e o segundo momento, aí mais fortemente ainda, é quando eu faço o Refavela. A Refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A Refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco para um bloco do BNH. A Refavela, a Refavela. O Refavela é uma forma do Gil impactado com a viagem à África e, ao mesmo tempo, atento ao que estava acontecendo no Rio, tentar dar a versão dele disso. Então, tem tanto canções influenciadas por isso, como apropriações. Ele pega um samba do avião e faz do clássico do Tom Jobim, letra e música do Tom, e faz uma versão funkeada do samba do avião. Né? Eu peguei o samba do avião e funkeei. Uma heresia. Um standard da Bossa Nova. Da Bossa Nova de Tom Jobim. E fiz um funk com ele, cometi essa heresia, mas cometi conscientemente, cometi em nome disso, em nome dessa necessidade profunda de recuperar, trazer para a superfície da visibilidade média, da admissão social, essas questões negras que estavam, estavam escondidas, estavam ali no underground, enfim. Então o Refavela foi um disco feito para isso, para manifestar esse compromisso. A influência negona rolou naturalmente, porque ele tem uma parte negona, eu também tenho. Então, aí quando juntou, bicho, já era. Era uma coisa que estava acontecendo naquele momento. Ali, naquele momento, era Refavela também para dizer isso. Olha aqui, gente, nós temos os seguidores do James Brown no Brasil. Nós temos os admiradores do funk americano, nós temos uma necessidade, isso é um movimento cultural mundial, é um movimento da diáspora negra, é uma articulação, enfim, das diásporas negras em vários sentidos. Isso tem que ser respeitado, tem que ser visto, tem que ser adotado como uma manifestação legítima, importante. Refavela também serviu para isso. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, seu mar, suas praias sem fim. Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos,
ventos sobre a Guanabara. Então o Gil sempre ficou atento do que está acontecendo. E o Refavela é isso, ele procurando esse elo maior com a negritude. Gil, no lançamento do Refavela, você queria fazer uma turnê pelo Brasil, né? Queria levar esse disco para todos os lugares. Houve ali um episódio com a Philips e daí esse episódio acabou resultando na sua saída dessa gravadora. Vamos falar um pouquinho desse momento? Eu precisava de 1 milhão, era era um milhãozinho da época que eu precisava para comprar um ônibus, reequipar, reaparelhar o ônibus. Qual que era o plano seu, na verdade? O plano era sair pelas estradas. De ônibus? De ônibus. Com todo equipamento, a banda? Com todo equipamento, a banda. Coisa que eu já havia feito parcialmente com o Refazenda. Refazenda eu comprei um caminhão onde eu botava equipamento, uma veraneio que era dirigida pelo Dominguinhos. Ele tinha comprado uma veraneio, a gente andava naquela veraneio para cima, para baixo, ia para a Bahia, para todo canto. E aí era bom demais, rapaz, porque a estrada nos ensinou muita coisa. E foi quando eu escutei a primeira vez aquela música do Bob Marley, ele me mostrou durante uma viagem na veraneio, tudo aquilo. Aí eu digo, hoje, mas sair botando um triângulozinho fica um shot arretado. Ele ficava só rindo. Então a gente andava, nós andamos milhares e milhares de quilômetros pelo Nordeste, principalmente, com essa veraneio e esse caminhão, que eu tinha comprado na ocasião que eu fui para 74, quando eu fui para Los Angeles comprar equipamento, foi quando exatamente os Stones fizeram aquela excursão das Américas, tocaram lá no Fórum de Los Angeles, onde eu fui, com o Moacir Santos, com o Robertinho Silva, com o Tuti Moreno, com vários, fazer parte de uma batucada brasileira que tocou Sympathy for the Devil com os Stones nesse show lá em Los Angeles. Tem registro disso? Eu acho que sim, né? Deve ter. Os Stones, pelo menos, eles devem ter registro disso. E a gente lá tocando com os Rolling Stones. Na volta eu trouxe o equipamento que a gente botou nesse caminhãozinho e saiu por aí fazendo o Refazenda. No Refavela eu quis fazer uma coisa já mais consistente, um ônibus que pudesse acomodar a delegação inteira, com acomodações confortáveis e etc, etc. E então eu precisava desse dinheiro, pedi a Philips para me ajudar e eles acharam que não tinha. Coincidiu nessa época com a saída do André Midani, saindo da Philips e indo para o Warner. Eu fui conversar com o André disse, vamos fazer isso por aqui, venha para cá que aqui a gente lhe dá esse advance, lhe dá esse dinheiro aí para você fazer. Ele deu. Ele deu. O André tinha uma ligação muito grande com o Gil, com outros artistas, né, na época, os grandes artistas. E ele me disse, mas olha, o que você acha de trazer o Gil para a Warner? Eu falei, porra, genial. Aí ele falou assim, pô, o sonho dele é ter um disco de ouro. Eu falei assim, pô, vamos dar ele o disco de ouro. E eu escutei e eu vi uma música, era o Gil cantando Não Chore Mais. Eu falei, pô, que música não, Mona Cry, essa música do Bob Marley, fiquei assim. Aí eu abri a porta, eu falei, ô Liminha, porra, música boa que te quer. Eu falei assim, é do Gil. Onde apareceu a ideia de fazer a versão? Como é que foi? Eu estava em São Luís do Maranhão, numa daquelas praias, sabe? Aquela praia do Calhau, aquelas praias que tem ali. Sim, maravilhosas. Maravilhosas ali. E eu ouvi, de repente, numa daquelas barracas de praia, essa gravação tocando. Era uma gravação do Jimmy Cliff. Boys Town, and Brother Hicks would make the firelight
like a wood burning through the night. Fiz a versão, fui durante uns meses preparando a versão, lá por volta de 76, início de 76 eu já estava com a versão pronta, fiquei com ela em casa, maturando. Aí saí da minha sala rapidamente, saí correndo, falei, André, eu tenho uma música pra gente dar o disco de ouro pro Gil. Mazola, até aquele Faro, Claro. produtor e tal, percebeu, chamou o Lincoln e o pessoal, fizemos um arranjo e tal, enfim, gravamos e foi aquela. Ela literalmente arrebentou nas rádios, foi um estrondo, não foi? Um dos maiores da minha carreira. Bem que eu me lembro da gente sentado ali na grama do aterro sob o sol, observando hipócritas disfarçados rondando ao redor, amigos presos. Foi o compacto que mais vendeu na carreira de qualquer artista. Ele vendeu mais de 1.800.000 compactos simples. E isso foi assim, a porta para abrir para eu poder começar a fazer o outro disco com ele, que era o Realce. No woman no cry. No woman no cry. No woman no cry. Quero ouvir. Bem que eu me lembro da gente sentada ali. Eu havia feito o Ré Na grama do aterro. Fazenda, como já explicamos. Havia feito o Ré Favela, como já explicamos também. Eu queria, de uma certa forma, eu era muito tocado por uma trilogia que havia me impressionado muito do cinema, que era a trilogia do Antonioni, do Eclipse, da Noite, o Eclipse e o primeiro, que eu não me lembro agora. Mas, enfim, era famosa essa trilogia do Antonioni. Quando eu me debrucei sobre essa questão do Ré, de alguma maneira já vislumbrava a possibilidade de fazer também uma trilogia. Já diante de dois movimentos feitos, Ré Fazenda e Ré Favela, eu disse, bom, agora eu vou partir realmente para um terceiro movimento, vou fechar essa trilogia com o Realce. O Gil ia fazer uma excursão para os Estados Unidos e eu falei para ele assim, Gil, por que a gente não tenta fazer, já que você está com a tua banda nos Estados Unidos, eu tenho um bom conhecimento em Los Angeles, conheço todos os músicos de feraço, tudo que é fera lá, e a gente podia juntar essa nossa ritmia brasileira com os sopros, com guitarras americanas, que na época era uma loucura, o negócio de rock and roll. Então a gente fazia uma coisa mais pop e mais rock and roll, vamos falar assim, uma coisa mais dance, uma coisa assim que pudesse misturar as coisas. Ele falou, pô, legal, vamos nessa. Aí ele pegou e foi viajar. Ele viajou para os Estados Unidos e a gente combinou então que se encontraria, ele ia compor, ia fazer, e a gente se encontraria lá em Los Angeles. Eu estava fazendo a excursão do Ré Favela, ainda nos Estados Unidos, já me preparando para gravar o disco em Los Angeles com o Mazola. Mazola já havia reservado estúdios em Los Angeles e tal, para a gente gravar esse terceiro movimento do Ré. Mas eu ainda não tinha exatamente qual era o Ré. E aí, durante a excursão, numa daquelas estradas ali dos Estados Unidos, daquele ônibus, eu comecei a rabiscar o Realce. Essa letra é emblemática, Gil. Vamos falar um pouquinho dela. Como é que ela veio? Esse salário mínimo de cintilância a que todos têm direito, que é uma das frases do manifesto. Realce se trata disso, dessa visibilidade feérica que as grandes populações urbanas têm. Esse salário mínimo de cintilância a que todos têm direito no trajeto entre a casa e o metrô, entre o metrô e o trabalho, entre o trabalho e o cinema.
na diversão noturna. Toda essa coisa era para dar conta disso, para dar conta dessa dimensão cultural, do entretenimento, das subjetividades em ebulição nas ruas, nos lugares, enfim, coletivos, multidões, mais indivíduos. Quando o Gil aprovou a ideia de eu gravar com os músicos a faixa Realce, eu não usei nenhum músico brasileiro. Eu usei todos os músicos americanos, em que os músicos, quando escutaram a música do Gil, falaram, porra, que onda é essa que veio do Brasil? Porque juntavam, era diferente, é muito diferente. Se você, naquela época, porra, a forma como o Gil batia no violão, como ele faz as harmonias, pô, os caras lá, presta atenção, esse cara é bom demais. Aqui tem uma outra heresia, a moda do samba do avião, que é o Marina, né, do Caymmi, que eu também cometi a heresia de funkear também. Né? Eu já tinha feito isso com Tom Jobim, depois fiz com Caymmi. Caymmi, quer dizer, um santo mais, no altar mais sagrado possível que pode haver. Quando eu falo do Marina, da música Marina, é porque a ideia do arranjo é tão do cacete, porque as pessoas conhecem o original, é só pegar o original. E você vê como Marina ficou, que é uma levada tão moderna e tão com modulações. E isso para mim era uma música do Dorival Caymmi, que todo mundo conhecia ela de uma outra forma, gravada pela Gal, isso aqui, e o Gil fez uma coisa tão do cacete que me chamou assim a atenção, assim, muita atenção. Mas era a sonoridade atual, né, que estava rolando naquele momento no mundo todo. O pop, o funk, o rock, essas coisas precisam ter valor, essas coisas precisa dar valor a isso. E nada melhor do que chamar a atenção para isso com alguma coisa que vem de que é sagrado, templos né? sacralizados de outras épocas, de outros momentos, enfim. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Tem tantas gravações boas da Marina original que é legal uma certa uma subversão, assim. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. O Gil tem essa coisa de ele algo que lhe interessa, ele se aproxima. Vai de encontro. Vai de encontro, tenta misturar com a coisa dele, botar o molho dele, mas ele assume mesmo as influências. Né? Como o Gil era muito avançado, entendeu? Esse disco ainda soa assim, muito avançado, as concepções dele. O Gil sempre buscou muito isso. O Realce acho que chegou na hora certa, no momento certo, e no momento que o Brasil mais precisava de levantar, ficar up, né? Falar assim. Gil, então te pediria para você fazer um resumo dessa trilogia que é Refazenda, Refavela e Realce aqui para o Som do Vinil. Resumidamente, eu acho que eles me deram o meu assentamento definitivo nos gêneros que mais significam elementos de formação básica para a minha vida musical. Esses 3 discos, eles são a versão amadurecida desse compromisso meu com essas vertentes mais importantes da minha base musical, a da infância, a da adolescência e a vida madura, pós-exílio. Gil,
Muito obrigado pela De nada, entrevista. obrigado a Gil. você, imagina. Obrigado. Gilberto Gil voltaria aos estúdios somente em 1981 para gravar o disco A Gente Precisa Ver o Luar. Mas aí já é uma outra história. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.